E no nosso quadro Seu Advogado, algo muito curioso. Sabe aqueles famosos 10% que vem aí na continha quando você vai a um restaurante? E o couvert artístico? Será que pela lei essas cobranças são corretas? Saiba tudo agora, aqui no De Tudo Um Pouco, com o Dr. Irlan Mello, que já está aqui para nos esclarecer, tirar todas as dúvidas. Bom dia, doutor Irlan. Bom Seja dia. muito bem-vindo. Obrigado. E me conta aqui, é legal a cobrança aí dos 10% na conta aí de consumo, doutor Irlan? Interessante, né? Pagar 10% numa conta de consumo, Carol e telespectadores, deveria ser apenas a manifestação da generosidade da pessoa que está ali recebendo por um produto ou por um serviço, mas não necessariamente ser algo obrigatório. A lei não determina que você é obrigado a pagar os 10%, ao contrário. Os estabelecimentos que cobram os 10%, em primeiro lugar, eles precisam colocar à vista esse tipo de cobrança e também que o valor é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Não tem como se obrigar uma pessoa a pagar isso porque é algo facultativo. Então, a princípio, a primeira resposta é que não, mas eles não não é obrigatório. gostam muito não, quando chega lá aquilo e não faz uma cara muito boa para você não. Pois é, nesse tipo de situação... A gente fica meio constrangido. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, ele diz assim que esse tipo de situação é uma vantagem indevida. Normalmente as pessoas ficam constrangidas. Por quê? Porque às vezes é bem atendido. Às vezes é bem atendido, mas só que não é algo que é obrigatório, né? Não é decorrente de nenhuma lei, não é decorrente de nenhuma convenção, não é nada que imponha ao consumidor, não há nada que imponha ao consumidor o pagamento dessa taxa. E quando aparece lá na notinha que aquilo foi definido por uma convenção, e aí o que você faz? Interessante, né? Isso aí. Existem alguns estabelecimentos que colocam que este pagamento é decorrente da convenção coletiva a qual os funcionários estão vinculados. Porém, a convenção coletiva, ela dita normas do direito do trabalho e ela faz lei entre o empregador e o empregado. E muitas vezes os estabelecimentos colocam aquilo como uma justificativa para a obrigatoriedade da cobrança, porém não é obrigatório. É obrigatório sim, nos casos em que houve o pagamento, o repasse desses valores aos funcionários, aos garçons, cozinheiros, ao maître, as pessoas que estão ali trabalhando naquela função. Por isso que eles colocam, porque a convenção coletiva estabelece que aqueles valores têm que ser obrigatoriamente destinado a esses funcionários. E tem como nós, como consumidores, a gente ter certeza de que realmente esses valores estão sendo repassados, doutor? Então, é interessante essa pergunta, Carol, pelo seguinte, olha, dificilmente você vai ter a certeza absoluta que aquele valor que você colocou ali de 10%, ele vai ser revertido diretamente para o funcionário. Inclusive, lá no escritório, eu já tive situações onde o funcionário estava reclamando que ele só estava recebendo 8%, os outros 2% ficavam com a empresa. Como fazer? Eu quero dar os 10%, mas eu tenho receio, eu acho indevido passar isso na conta, porque depois eu não sei se o garçom vai receber. Aí tem aquela pessoa que pega aquele dinheiro e coloca exatamente. Ali. Pode? É possível, é uma gorjeta, é algo facultativo. Ela pode, por exemplo, dizer que não vai pagar os 10% e pegar um valor e entregar diretamente para o garçom, sem problema nenhum. Isso não tem nenhum tipo de impedimento. Porque é a única certeza que você tem, seria, né? A única certeza. De que vai repassar. Exatamente. Pagando diretamente na conta. Às vezes até o valor que você vai repassar para o garçom é superior. Imagina, por exemplo, que a sua conta deu R$120 e você vai e pega R$20 e dá para o garçom. É acima dos 10%. Mas é algo facultativo, é algo, como eu disse no início, que faz parte da generosidade do consumidor ou da pessoa que está recebendo o serviço. Em hipótese alguma, a generosidade precisa ser algo obrigatório. Eu perguntei assim, porque às vezes, como eu falei, às vezes do constrangimento, será que os garçons sabem que isso é uma generosidade do consumidor? É verdade. Porque tem garçons que fecha a cara, não né? que não valha,
Sim. O trabalho dele não está valendo isso, mas não é uma obrigação. Ele tem, quando ele é contratado com um valor estipulado, estabelecido a ele. Isso. E às vezes, e realmente nós pagamos por uma livre escolha. Mas às vezes parece que é como se você fosse ali obrigado. Ele até te deseja mal. Se você não interessante não também, pagar. porque tem situações que o garçom te atende tão bem, mas tem situações que o garçom não te dá tanta atenção assim. Isso. E aí, nesses momentos, principalmente nesses momentos, você fica com vontade de não pagar os 10%. Mas aí, por uma questão, às vezes, de não ser constrangido, não parecer mal, aí a pessoa acaba pagando. Como se fosse isso, né? Uma pessoa que avarenta, né? Não vai dar os 10%, mas assim, não é algo que é obrigatório e não tem como se exigir isso se o consumidor pedir para retirar. E uma pergunta, doutor Irlan, as gorjetas, elas integram ali a remuneração do trabalhador? Interessante essa pergunta. Aí a gente já vai para o foco do direito do trabalho, né? O trabalhador que recebe a gorjeta, isso integra a sua remuneração em quê? Nas férias, mais 1/3, no 13º salário e no fundo de garantia. Elas não integram, por exemplo, aviso prévio, não integram, por exemplo, para se receber qualquer outra vantagem. Mas nas férias, mais 1/3, 13º e fundo de garantia, o valor que aumentar do salário, ele precisa ser considerado para a concessão desses valores, desses pagamentos. Certo. E você está aí, eu tenho uma dúvida. Liga para cá, 3209-3301. Opção 1, você pode deixar sua mensagem, nós vamos ler. Ou 3253-3320, o DDD é 31, 3253-3320. Liga, fala que ao vivo e a cores com o doutor Irlan Mello. Tira às vezes uma dúvida que você está vivendo aí, seja um dono de estabelecimento, ou seja aí um consumidor que, estou com uma dúvida. Então, aproveita e liga aqui para o doutor Irlan Mello. Pergunta para o senhor, doutor Irlan, o que fazer para que o consumidor não pague os 10% exigidos? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Interessante, né? Até você está falando, por exemplo, do consumidor ligar, de algum telespectador, ele poderia contar uma situação onde ele se negou a pagar. O que aconteceu? Como fazer para você não pagar? Você, na hora que receber a sua conta, você pode se dirigir ao garçom ou ao próprio caixa e informar para ele, olha, eu gostaria que retirasse esse percentual. Qualquer que for a alegação que for, ele fala assim, não quero pagar. Normalmente não se tem esse problema, Carol. Quando a pessoa diz que não vai pagar, eles retiram, ficam com cara feia, como você falou, é verdade, mas retiram. Entre os dentes. Mas retiram, não é? Agora, se chegarmos numa situação onde ele por um motivo ou por outro falou, não é obrigatório, eu quero receber e você vai ter que pagar. Então, você pode chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência e não pagar, porque não é obrigatório. Às vezes é um desgaste. Um desgaste que as pessoas abrem mão, né? E eu fico pensando, será que às vezes isso não pode até virar lei? De tanto você fazer, de virar um costume, doutor Irlan? Em Belo Horizonte, existe uma lei que foi votada e aprovada, onde todos os estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, pousadas, similares, precisam constar na entrada que cobram os 10%, mas que este pagamento é facultativo. Só que, normalmente, a gente não vê esses cartazes afixados, não é verdade? São bem pequenininhos. E no cardápio também deveria constar. Então, assim, para que nós possamos entender que, de fato, a lei é pela não obrigatoriedade. Agora, até quando o senhor comentou assim, às vezes a pessoa não quer pagar os 10%, mas normalmente quando vem a conta, vem o valor fechado e aí embaixo, mais 10%. Isso, ou então o garçom coloca de caneta. Isso. Não sei se já reparou, né? Então, às vezes nem precisa de ter, devolva lá no caixa para poder alterar. Na hora de você passar o cartão, que hoje em dia, ou você vai ao caixa para passar o cartão, ou a maquininha vem a você. Você não manda mais o cartão, verdade. Né? Não tem mais isso. Até por uma questão de segurança, com né? Com certeza.
Então, na hora que você está passando, você já fala o valor que Exatamente. você deseja. E aí evita essa situação. É possível. E aí eu pergunto para o senhor, é legal a cobrança aí do couvert artístico, o famoso couvert artístico? Isso. O que é o couvert artístico? É quando você está em um determinado estabelecimento e se tem música ao vivo. Aí o que acontece nessas circunstâncias? Se está previsto isso, tem isso no cardápio, e está previsto isso, por exemplo, tem faixas avisando, ou tem algum tipo de informe publicitário dizendo, ó, cobramos couvert artístico. É obrigatória a cobrança nessas situações. Então, primeiro, pode o ambiente, o restaurante, o barzinho, ele pode cobrar couvert artístico? Sim, é legal. É legal, desde que avisado previamente. O consumidor precisa ser avisado previamente. Por exemplo, cheguei num local, num bar, num restaurante, o que quer que seja. Não está tendo música. De repente, começa-se a tocar uma música. No cardápio está escrito ali. Tem que estar no cardápio? Tem que estar no cardápio ou afixado. Mas eu falo assim, eu pergunto porque às vezes a pessoa diz, os dois locais ou um dos dois? O ideal é que quanto mais informação, melhor, até para evitar. É porque às vezes a pessoa vira e justifica e fala, não, eu não vi que estava ali, não, mas estava ali, mas num lugar onde você quase que não enxerga. Uhum. E aí causa, às vezes, um desgaste. Sim. Eu acho que na situação é o seguinte, é senso comum, ou seja, todos sabem que quando você está num local onde tem música ao vivo, normalmente se cobra o couvert artístico. Apesar disso, é importante ter a informação. Então, se tiver no cardápio ou se tiver fixado, você está seguro que realmente aquilo vai acontecer. Mas se não estiver, ele pode exigir que a retirada desse pagamento. Aí pode ter uma discussão e tudo, mas no final ele não vai pagar. Isso aí eu penso, né, em casas noturnas. Sim. Mas também, às vezes, tem locais, restaurantes onde você vai almoçar. Isso. E tipo assim, eu não tô nem afim de ouvir aquela música, mas eu gosto do restaurante. Isso. Eu gosto daquela comida, mas eu não gosto da música que toca. Mesmo assim, entendi, vai ter que pagar. Mesmo assim. Tem, por exemplo, restaurantes onde você tem pianos tocando. Não é cantando, mas tem o piano tocando. Então você chega ali e sabe que tem o piano tocando, ou seja, tem um artista ali trabalhando. Não é? E aí você, tendo as informações de que ali é cobrado aquele percentual, na conta vai vir e você vai pagar. E qual é o máximo de percentual, doutor Ilan? Tem algum valor estipulado? Normalmente é 10%, não é algo estabelecido em nenhuma lei, em nenhuma regra, mas o valor sempre é cobrado de 10%. Entendi. Ou existem também situações onde no cardápio ou está fixado o valor. Tipo, R$10. Sim, couvert artístico, R$20 por pessoa, couvert artístico, tanto. É como se você estivesse participando de um show, né? Querendo ou não. Isso que eu tô... Você está participando de um evento, querendo ou não. E eu pergunto, é legal a cobrança aí do couvert de mesa? Interessante, às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? O que é o couvert de mesa? Você chega num restaurante, num estabelecimento e de repente aquele garçom simpático, aquela moça simpática, vem até você e diz assim, você aceita um coquetel de cortesia? Ai, nem me lembra. Nem me lembra que eu tô aqui contei pro Aconteceu, senhor. Né? Já aconteceu. Fui num restaurante que eu não conhecia. Aí eu não tinha nem entrado. Sim. Eu estava na fila de espera. Uhum. E lá com o Léo, na fila de espera, chegou. Era um coquetel de frutas sem álcool. Sim. Eu não bebo bebida alcoólica. Independente. Né? Nunca fui de beber e como cristã, muito menos. Mas chegou o coquetel lá. Sem álcool eu fui tomar. Tomei. Na hora que veio na conta, eu quase que eu passei Quando você mal. tomou, estava doce, né? Mas na hora que chegou na conta, ficou salgado, amargo. Ficou. E aí, eu nem havia sentado numa mesa. Ah, então esse couvert de mesa foi em pé. Conversa em mesa. E aí, doutor Ilan? Pois é, a situação é uma prática abusiva
se o consumidor não foi informado sobre a existência deste couvert de mesa, é uma prática abusiva e na hora que vier a conta você pode rejeitar esse pagamento. E aí dessa maneira você não tem como pagar, você não tem obrigação de pagar. Mas se isso está informado a você no cardápio ou em qualquer cartaz afixado no estabelecimento, locais visíveis, aí sim ela pode ser cobrada. Normalmente acontece isso, são coquetéis que eles fornecem no início, tá? Alguns com álcool, outros não, e aí depois se cobra essa taxa. Nossa, não, eu aprendi em qualquer lugar que eu vou, se alguém oferece alguma coisa, aí você já pergunta, tá incluído ou não tá incluído? É isso aí, é importante, não é? Doutor Irlan, temos perguntas para o senhor, tem alguém aqui, é Tárcia, se não me engano? Márcia, desculpa, Márcia quer falar conosco ao vivo. Márcia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao programa. Eu falo aqui de Angra dos Reis, é que eu queria tirar uma dúvida. Tá, fala um pouquinho mais alto, porque tá muito ruim a ligação. Eu sou de Angra dos Reis, eu queria tirar uma dúvida. Certo, pode falar, querida. Então, é que eu fui no restaurante esses dias e tava lá escrito assim, ó, não pode ser dividido refeição. Só que o meu esposo pegou uma refeição e eu só dei uma beliscadinha no pedaço de carne assim, e aí eu fui chamada a atenção por causa disso. Isso é fora da lei, assim, eu queria saber se pelo Código do Consumidor, se isso pode ou não. E eu não estava dividindo um prato, eu só belisquei. Certo, a pergunta é, estava escrito lá, você foi num restaurante, era self-service? Era self-service. Estava escrito lá que não pode degustar a comida. Dividir o prato. Refeição, um prato para dois, entendeu? Entendi. E aí você degustou a comida? Como é que foi essa parte que eu não entendi? Eu só belisquei só um pedacinho de carne Certo. do prato. Certo. Se é possível ou não. Márcia, eu quero te agradecer. Obrigada por estar juntinho conosco. Obrigada pela sua participação. E ó, fica ligado aí que o doutor Irlan vai estar te respondendo. Você vai assistir a resposta dele aí pela TV. Tá ok, então. Deus abençoe. Amém. Veja bem, Márcia, essa prática é abusiva. Por quê? Porque você está pagando pelo que você está consumindo. Ou seja, se você colocou ali, vamos imaginar, 400 gramas de determinada refeição, você vai pagar por 400 gramas de determinada refeição. Se você quiser pegar essas 400 gramas de refeição e devolver, você vai pagar da mesma forma. Então, assim, eu não entendo se existe, por exemplo, a questão da consumação mínima, se existe lá, por exemplo, o valor por pessoa. Aí é isso que ela tem que perceber. Entendi. Agora, se você está pagando no quilo, o que você está pagando, você faz o que você quiser com ele, não é? Pessoas você Claro. É a mesma coisa de um refrigerante, né? Ou um suco. Você pega, eu quero mais um copo, e aí divide. Qual é o problema disso? Isso não é ilegal. Isso é ilegal, o fato de você não permitir que a pessoa dê uma destinação ao alimento que ela acabou de adquirir. Então, reclame. Diga que você não concorda, desde que seja dessa forma. Parece que nós ela foi estamos falando, chamada a né? atenção. Pois é. Engraçado, né? Aí E a gente pensa, né? Qual que é o objetivo de um estabelecimento comercial? Não é atender bem aos seus clientes, as pessoas que estão ali? Eu pergunto para a Márcia, será que ela retornaria a este local? E é lá em Angra dos Reis, quer dizer, um local turístico, onde você, teoricamente, estaria servindo bem as pessoas para que elas regressem ali nas suas férias ou no dia a dia. Então, a gente imagina que deveria tratar melhor os seus clientes, né? Aí eu pergunto duas coisas. Sim. Às vezes, tem ali no restaurante uma frase, é proibido degustar. E aí, às vezes a pessoa vai lá e às vezes não leu, sem querer, ou automático. Existem pessoas que fazem maneira automática, e existem pessoas que fazem com maldade, é claro. Sim. Mas o que isso pode acarretar para o consumidor? Olha, normalmente, primeiro que isso é errado, né? Você vai estar consumindo um produto pelo qual você não vai pagar, porque ele não vai estar sendo pesado ali ou não vai estar sendo utilizado ali na hora da sua conta. Então, isso é errado. Existem estabelecimentos que impõem uma multa. Isso também é fixado no cartaz. Por exemplo, se degustar, vai ocorrer um acréscimo de R$1
R$2. Eu já vi isso em estabelecimento. Desta forma seria legal. Por quê? Porque você está consumindo um produto e não vai pagar por ele. Então, nessa situação, a gente deve evitar esse tipo de situação. Agora, essa situação sem querer, normalmente acontece quando você está com muita fome, né? Aí você vê uma batatinha, né? Assim, é uma batatinha. Não vai nem pesar no prato. Exatamente. Mas se todo mundo pensar assim, vai daqui a pouco, ali, no final do dia, é um prejuízo, né? Cobrança, tem restaurante que cobramos o desperdício. Sim. Se sobrar, isso pode? Pois é, não, também não é permitido esse tipo de cobrança, tipo assim, é uma prática passagem abusiva. única, você paga R$10 e pode pôr o tanto que você quiser do seu prato. Isso. Mas cobramos pelo desperdício. Isso eu vejo muito. Eu já vi isso também. Muito, eu vejo mas muito. é também uma prática ilegal. Por quê? Porque você estabelece ali um valor pelo produto que você está servindo. Então, você está ali oferecendo, por exemplo, um produto e esse produto custa R$10, a partir do momento em que você não tem mais, você utiliza esse produto, você não pode cobrar pelo desperdício, mesmo porque a pessoa poderia falar assim, terminou o prato, não conseguiu comer tudo, embrulha, eu vou levar o resto. É possível, acontece. E aí não tem como cobrar, não é? Pergunta, doutor Ilan, acabou Sim. de chegar aqui pra gente. Essa lei da não obrigação em pagar os 10% é uma lei municipal? Porque já fui constrangido e me disseram que eu era obrigada a pagar os 10%. Sim, eu não tenho o número da lei aqui. Quem é o autor dessa lei, na época, um vereador chamado Cabo Júlio, hoje ele é deputado estadual. Essa lei vale para todos os bares, restaurantes e similares de Belo Horizonte. Foi aprovada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, foi um constrangimento ilegal. Exatamente, não é obrigado. Basta que ele se posicione no momento. Eu sou obrigado a pagar? Com base em quê? Aí vai falar, com base na convenção. Não, a convenção é entre você, patrão, e o empregado. Com base em que eu sou obrigado a pagar os 10%? Não existe. Não tem isso. A nossa Constituição da República, o artigo 5º, me parece que o inciso 2 diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E não é o caso, não existe uma lei específica quanto a isso. Mesmo porque, Carol, seria uma situação, pensa bem, criar uma lei para obrigar as pessoas a dar uma, entre aspas, gorjeta. Não existe, é algo ilegal, algo que sai fora do bom senso e não vai ser aplicado. A gente está com uma outra telespectadora, quer falar conosco. Maria, bom dia, querida. Seja bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Bom dia. Você tem uma dúvida, meu bem? Eu tenho, linda. Então, fala para tirar essa dúvida aí. É porque no aniversário da minha filha, eu quis pagar tudo num restaurante famoso, na Pampulha, porque ela mora na Pampulha, no bairro Bandeirantes. Certo. Era véspera Dia das Mães. Aí eles não foi bem tratada, sabe? Eles colocaram, estava muito cheio, eles colocaram a mesa de plástico, sabe? Cadeira de plástico. E eu não queria aquilo, eu queria agradar minha filha, né? Certo. Aí eu peguei e falei, engraçado, dia do aniversário da minha filha, vocês tratam a gente assim? Imagina no Dia das Mães, como vai tratar? Entendi. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, já tem um ano isso. Certo. E eu fiquei muito triste, porque eu gostaria que a minha filha fosse bem tratada no dia do aniversário de casamento e aniversário dela. A Samaline Lanza, ela fez o carisma aí na Lagoinha, né? A Alice é membro da igreja da Lagoinha. Entendi. Né? Eu não sou membro, sou membro da Rede Super. Que beleza. Mas eu mando meu dízimo para Lagoinha. Que ótimo. Meu dízimo é minha oferta. Certo. Ô, dona Então, Maria. eu escutei o papo, né? Eu falei assim, eu vou perguntar se eu tô certa ou se eu tô guardando algum sentimento dentro de mim. Certo. Ô, dona Maria, nós vamos conversar aqui sobre isso. A senhora continua acompanhando a gente aí pela televisão. E muito obrigada pela participação da senhora, viu? Não, eu não perco vocês de jeito nenhum. Que bom! Um beijo grande pra senhora. Outro pra Deus você. abençoe. Deus abençoe. Ô, doutor Ilan, eu fiquei observando a fala dela há um ano. Tem algumas coisas que marcam, né? Marcam a gente, é verdade. Olha, eu não entendi bem se ela pagou ou não os 10%, mas eu entendi que ela ficou com isso no coração. Isso, já havia planejado algo e foi frustrado. Isso, e como a Rede Super, segundo ela, é onde ela está congregando no momento, né? Nós temos que dizer para ela, dona Maria, olha, perdoa essa situação.
abra mão disso, sabe por quê? Quando a gente perdoa, a gente é que é liberto desse sentimento. Isso não faz bem para a senhora. Se pagou os 10%, não deveria ter pago, porque foi maltratada. Mas a partir de agora a senhora aprendeu e de agora para frente isso não vai acontecer de novo. É o que nós estávamos conversando aqui. Muitas vezes o estabelecimento ele se esquece que a razão dele existir não é simplesmente o lucro, mas a razão de existir é tratar bem as pessoas. Então, assim, se a senhora foi maltratada, não volte lá, mas não guarde isso no seu coração, porque isso não vai fazer bem para a senhora. Perdoa, porque quando a gente perdoa, a gente não quer dizer que a gente está abrindo mão da justiça de Deus, mas a gente está dizendo que aquela situação não vai me causar dano, não vai me causar mal. E eu pergunto, o estabelecimento pode cobrar consumação mínima? Isso é legal, doutor Irlan? Isso, interessante também essa pergunta. Olha só, não é legal se cobrar consumação mínima em qualquer tipo de estabelecimento. Então, se você ingressou no estabelecimento e eles falam assim, olha, eu tenho a consumação mínima e você não atingiu aquela consumação mínima, você pode exigir que você vai pagar única e exclusivamente pelo que você consumiu. A partir desse momento, se não tiver acordo, você pode até pagar o valor da consumação mínima e, se quiser, você pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON, os juizados especiais e exigir de volta o que você pagou a mais, uma vez que, nessas circunstâncias, inverte o ônus da prova. O que é isso? O estabelecimento perante o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ou perante a justiça, o estabelecimento terá que provar que você fez o consumo adequado àquele valor. Se ele não conseguir provar que você consumiu o valor necessário para a consumação mínima, ele terá que te devolver o valor cobrado a mais, inclusive em dobro, que é o que prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito comum, né, doutor Irlan? Muito comum. Infelizmente. É algo muito real e principalmente à noite, isso é muito mais comum ainda. Acontece bastante. Imagina, uma você vai prática chamar corriqueira. lá a polícia. Quanto você faz um boletim de ocorrência? Então. Mas às vezes você ainda vai ter que pagar, não? Olha só, pensa bem. Normalmente, o valor, pelos valores, a pessoa acaba abrindo mão. Por isso. Do desgaste. Não é? Mas a questão é, se a pessoa bater o pé e falar, não, eu vou até o final nisso, normalmente quem vai abrir mão é o comerciante. Por quê? Já imaginou, você está lá num restaurante e de repente você começa uma briga por conta dos 10%, fala, então tá bom, vou chamar a polícia. Todo mundo que está ali almoçando, jantando, fazendo sua refeição, vai ficar constrangido. Será que isso vai ficar bem para o estabelecimento? Claro que não. Então, assim, normalmente acaba-se fazendo um acordo sem a necessidade de uma intervenção da polícia. Porém, se for necessário, para exigir o seu direito, né, defendendo bem o seu direito, você precisa chamar. E para a gente encerrar, é possível, doutor Irlan, cobrança de multa aí pela perda da bendita comanda? Olha que interessante essa questão da comanda, né? Nós vamos nos restaurantes, normalmente eles te entregam a comanda e aí ali está registrado o seu consumo. Agora, de quem é a obrigação de registrar o consumo? É do consumidor ou do comerciante? É do comerciante. Ele eu tô respondendo como o povo. É do comerciante. Ele é que é obrigado. Ou seja, quando você passa ali na balança ou quando você pede alguma coisa, ele é que precisa documentar isso. Aí, por algum motivo, né, a gente às vezes sai com um monte de criança, com muitas pessoas, e aí acontece de você perder essa comanda. E ali, às vezes, está escrito, ó, se perder a comanda, o valor é X. Né? Às vezes esse X até compensa, porque você consumiu tanto que não vai valer a pena você discutir. Mas o certo é que você só deve pagar por aquilo que você consumiu. Normalmente o que se faz? Você tem que chegar perante o comerciante e dizer, olha, eu consumi isso, isso e isso. Se ele não aceitar exigir o valor da comanda, o ideal é pague o valor que ele está exigindo para que você saia dali naquele momento e depois você poderia entrar com uma ação na justiça ou no PROCON exigindo que ele comprovasse o que você consumiu. Como ele não vai ter essa documentação, você receberia de volta aquilo que você pagou. Todas essas situações são constrangedoras e nós deveríamos evitar. Então a gente deve sempre usar o bom senso. Usando o bom senso, a gente consegue resolver todas as situações, mas não deixe de exigir o seu direito. Os 10% tem que ser algo pela sua vontade.
e não algo obrigado. Se você está se sentindo obrigado ou se o serviço que foi prestado não te agradou, não pague, porque não tem nenhuma lei que te obrigue a pagar. E só para dar uma dúvida aqui da comandinha, a comanda é o mesmo caso daquele cartãozinho do shopping, do estacionamento? Verdade, a mesma coisa. Uma vez eu mesma quase que coisa. pedi, mas aí depois eu achei uma aflição que eu fiquei. E depois até achou, né? Achei. Mas aí você é obrigado? No caso do estacionamento, o que acontece? Nós podemos até depois, se você quiser, fazer algo sobre estacionamento. Essa questão de estacionamento gratuito ou não. tudo. A responsabilidade. Legal. Quem é que tem que pagar se perder alguma coisa? Você perdeu, agora vamos falar no que você disse. Perdeu a comanda do estacionamento, aquele ticket. Como você vai fazer? Normalmente, vai estabelecer, eles vão perguntar o horário que você chegou, a placa é registrada. Normalmente são eletrônicos, então a placa está registrada. A única coisa que você vai ter que provar é que você é proprietário do carro. Porque aí o estacionamento te libera. Se você não estiver com o documento do carro, eles não vão liberar. Inclusive, eles podem até fazer um boletim de ocorrência e o seu carro levado para o pátio.